pai está posicionando e lembrando, ó, eu tô aqui, eu te amo, mas enquanto você estiver agindo assim, eu não quero você perto de mim. Você fica lá e você se acalma. A hora que você parar com isso, você vê que eu tô aqui. A criança vai entender o quê? Sejam bem-vindos a esse canal, meu nome é Thalia, sou doula, sou educadora com foco em prevenção e sou mãe de 2 crianças e estou junto com vocês nessa trajetória de educar os filhos, que é também um desafio muito grande, porque como a gente conversou em alguns vídeos anteriores, na maternidade a gente acaba revivendo muitos traumas, muitas experiências negativas que nós tivemos como crianças ou como adultos ao longo da nossa vida, e elas vêm com uma intensidade surreal, né? Ali quando a gente se torna mãe, se torna pai, e isso acaba desenvolvendo assim impulsos em nós precisamos ter esse autoconhecimento de que não é a criança que está se comportando dessa forma, porque ela quer me atacar, mas é um comportamento dela, que é um comportamento de criança mesmo, normal, natural da idade dela, e que acaba despertando esses gatilhos em mim, então eu me sinto dessa forma, porque o meu eu lá atrás não soube lidar com aquilo, e acaba vindo com uma maior intensidade. E por que eu estou dando toda essa introdução pra vocês? Porque eu quero trazer aqui pra vocês lições desse livro maravilhoso, que eu já li algumas vezes, já li umas 2 vezes, que é a Disciplina Sem Drama. É de um médico, psiquiatra, neurologista, especialista nessa área de educação infantil, e uma psicóloga e educadora, que também tem mais de 30 anos nessa área, e eles reuniram ali, através de experimentos, através de acompanhamento de família, situações que quando eu li, eu falei, cara, isso acontece na minha casa, é real, né? As experiências que eles colocam aqui, elas se repetem, aquela mesma questão, né? Aquela frase, criança é tudo igual, só muda de endereço. As mesmas birras, os mesmos choros, as mesmas situações de rigidez, e é real, isso repete porque é uma criança que está se desenvolvendo, mas a forma como nós vamos lidar com isso tende a ser diferente, né? E esse livro, ele vem mesmo como uma luz, como um guia, né? Do que fazer nesses momentos. E o que não fazer nesses momentos também. E eu queria começar com uma simples frase, né? Que diz assim, ó. 2 situações, na verdade a mesma situação, 2 comportamentos diferentes. Enquanto estiver irritado e chateado com o pai falando para um filho, você ficará sozinho. Amo você e estarei sempre aqui, mas enquanto estiver agindo assim, vou ignorá-lo. Então, vamos logo e chega de ficar chateado. Ou chega com esse choro, né? E qual que é a segunda situação? Eu estou aqui para você. Mesmo quando você estiver desmoronando e tendo o pior comportamento do mundo. Eu posso aguentar. Você pode contar comigo, haja o que houver. Essas 2 frases, ela já traz uma simples reflexão. A primeira, o pai está posicionando e lembrando, ó, eu tô aqui. Eu te amo. Mas enquanto você estiver agindo assim, eu não quero você perto de mim. Você fica lá e você se acalma. A hora que você parar com isso, você vê que eu tô aqui. A criança vai entender o quê? Pensa aí um pouquinho. Ela vai entender que você ama ela? Que tipo de amor é esse? Condicional? Um amor que eu te amo e eu vou estar com você a hora que você se comportar melhor. Então, assim, o meu comportamento mal, ele não é aceitável. Então, eu não sou amado quando eu me comporto dessa forma. Eu sou amado, eles querem a minha presença quando eu estou bem. Você já consegue perceber que tipo de adulto essa criança vai ser? Um adulto que não sabe falar sobre os sentimentos e os problemas que ela passa. Um adulto que vai preferir guardar pra si aquilo que machuca ela, porque ela tem a ideia de que se ela falar daquilo que tá incomodando, dos problemas, do choro, do que tá gerando isso, essa angústia, o outro vai deixar de amá-la ou vai rejeitá-la. Porque o outro não vai estar presente quando ela precisar, só quando ela estiver bem. Vocês conseguem perceber isso? Agora, a segunda situação, né? Eu vou estar aqui com você, mesmo quando você estiver tendo um mau comportamento, eu posso aguentar, age o que houver, conta comigo. O que o outro tá fazendo? Eu sei que você não tá bem, mas eu tô aqui. Eu nem sei se no outro falou que ama. Ó, nem falou que ama, no outro nem tem a frase eu te amo. Mas eu tô aqui. E o que eu estou aqui significa? Que você pode contar comigo quando você estiver bem e quando você não estiver. E principalmente quando você não estiver. O que esse adulto, que tem um pai presente ali, que tá com ele nos momentos de caos, vai entender quando ele crescer? Que ser apoio, que ser amor, que ser carinho, não é só quando a pessoa tá bem, mas é quando ela não tá bem também. Porque o não estar bem faz parte de quem somos. Nós não temos só a alegria, qual que são os outros? A alegria, né? A emoção, tá? Nós não temos só momentos bons na nossa vida. Mas nós também temos a raiva, nós também temos o medo, nós também temos a tristeza. A tristeza, a raiva, o medo faz parte de quem somos também. Além da alegria, além do nojo, além das outras emoções, né? Então, todas essas emoções é o que nos formam. E a gente precisa lidar com todas as nossas emoções. Entender que se relacionar com outras pessoas é lidar com essas emoções também. Então, é só assim, pra refletir, sabe? De que jeito você tem que falar com a sua criança? Ela sabe que no momento de angústia, de sofrimento, de tristeza, de choro, de birra, de descontrole, você tá com ela? Ou nesses momentos, ela tá sozinha pra lidar com esses problemas? É pesado isso, né? E outra lição que eu quero compartilhar aqui com vocês. São 3 perguntas que nós, pais, educadores, precisamos fazer no momento de crise, no momento que a criança tá chorando, no momento de birra, porque eu trouxe aqui a situação, né? Uma birra e a criança precisar saber que eu vou estar lá com ela. Tá, mas eu vou estar lá com ela. Mas o que eu vou fazer? Eu vou só ficar lá, filha, tô aqui, pode chorar. E depois, o que eu vou fazer? Né? Então, assim, o que fazer? 3 perguntas. Por quê? O quê? E como? Por que minha filha está agindo assim? Por que meu filho está agindo dessa maneira? Por que ele está gritando? Por que ele está jogando os brinquedos pela casa? Por quê? Que lição eu quero ensinar neste momento? O quê, né? O que é o quê? O que eu quero fazer neste momento? Que lição eu quero ensinar pro meu filho nesse momento? E a terceira pergunta, como? Como posso ensinar melhor esta lição? E o que essas 3 perguntas elas trazem pra gente? Primeiro, por que meu filho está agindo dessa maneira? Meu filho está descontrolado. Ele está gritando, ele está chorando e ele está jogando os brinquedos pro alto. Ele está em descontrole. Que lição eu quero ensinar pra ele neste momento? Eu vou conseguir chegar lá e falar, filho, nananana, ele vai me escutar? Não. Então, o que primeiramente eu preciso fazer? Entender por que ele tá fazendo isso. Ah, ele tá fazendo isso porque o irmãozinho falou que ele não vai brincar com o irmão. Ele ficou bravo, ficou chateado e começou a jogar as coisas do fora. Por quê? Porque ele foi rejeitado. Então tem ali um sentimento, tem ali uma dor que ele tá sentindo. Por que ele tá se comportando dessa forma? O que eu vou fazer nesse primeiro momento? Acolher. Filho, tá tudo bem, nomear, eu sei que você tá chateado. Eu preciso que você, ou então a criança não tá escutando, ela tá aos 10. Eu preciso que você se acalme pra que eu possa entender o que tá acontecendo. Um colo. Traz pro colo, acalma. Ou senta do lado, se a criança às vezes não aceita o colo, né? Às vezes tá muito assim, alterada. Então senta do lado, filho, eu tô aqui. Aquela frase do primeiro momento, né? Eu tô aqui quando você também tá se sentindo mal, a hora que você precisa se acalmar, a gente consegue conversar. Depois que a criança se acalmou, aí você vai trazer a lição. O que eu quero ensinar nesse momento? Mais uma vez, entender que disciplina não é castigo. Então esse não é o momento que eu vou castigar. Disciplina é você direcionar o seu filho, é você ensinar o seu filho o que é certo e o que é errado. O castigo é a consequência daquilo. Então eu vou ensinar ele o que é o castigo? Não. Eu vou tentar acalmá-lo e entender, né? E o que eu vou ensinar pra ele? Filho, eu entendo que você tá se sentindo assim, eu entendo que você ficou com raiva, mas nós não podemos jogar as coisas dessa forma. Por quê? Porque senão elas vão quebrar.
Porque senão vai estragar. Porque senão agora você vai jogar. Depois você vai se arrepender porque quebrou. Não vai ter outro. Então a gente acalma e depois a gente direciona. E aí como que eu faço esse direcionamento, né? Às vezes falando, a gente consegue fazer a criança ouvir. Às vezes ela não vai ouvir muito, dependendo da idade que ela tem. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar pra ela o que ela vai fazer. Olha, isso levando em consideração, né, a idade e o estágio de desenvolvimento dela. Você pode falar pra mamãe com mais calma o que tá acontecendo, o que você tá sentindo, o porquê que aconteceu isso, e você faz a criança ir refletindo. Às vezes o como é justamente isso, é a criança refletir sobre o que tá acontecendo e por que ela agiu dessa forma. E aí depois que ela realmente entendeu por que ela agiu dessa forma, o que aconteceu, aí você vai entrar na parte onde você vai falar da consequência, né, do castigo. Não é bem um castigo, mas uma consequência. E às vezes a consequência vai ser não jogar o videogame, dependendo da idade, entendeu? Mas ela tem que vir como uma consequência das nossas atitudes. Pra que a criança entenda que toda atitude que nós temos, ela gera uma consequência. Às vezes é positivo, me comportei, arrumei o quarto, guardei as coisas, brinquei com meu irmão, ou ele ficou bravo, mas eu mantive a minha calma, né, lidei com a situação, então a consequência às vezes é um prêmio, ou é um tempo de tela, ou é alguma coisa assim. E às vezes a consequência ela não é tão legal. Mas ela precisa acontecer. Então, lidar dessa forma. O mais calmo possível e o mais tranquilo. Porque se tá acontecendo uma tempestade e você já chega de forma tempestuosa, a tempestade não acalma, ela só aumenta e piora. Então, ser o adulto que vai regular o seu filho e entender o que se passa na cabeça dele pra poder discipliná-lo, no sentido de orientá-lo, conduzi-lo sobre o melhor caminho, sobre a melhor decisão, sobre o que fazer em relação àquela situação. Se esse conteúdo, né, fez sentido pra você, que é pai e mãe, compartilha com alguém que também está vivendo, né, essas crises, essas birras e tá precisando ali de ajuda com a disciplina. E vamos juntos conversar um pouquinho mais. Espero vocês nos próximos vídeos onde eu quero abordar mais pontos que esse livro trouxe e até mesmo situações que aconteceram aqui em casa que eu apliquei e como que foi o resultado. Espero vocês até lá.